Desde pequenos, a gente percebe alguns sinais. Um talento que aparece, uma paixão que insiste, uma curiosidade que nunca foi embora. Às vezes é mais de uma coisa, mas por algum motivo a gente escolhe um caminho só. O mais seguro, o que é possível no momento, o mais esperado. Só que a vida é curiosa e muitas vezes ela dá um jeito de lembrar daquele outro caminho. E aí você entende, não precisa ser isso ou aquilo. Pode ser os dois, pode ser paralelo, pode ser criativo. É sobre isso que a gente fala aqui no Transformação Criativa do Centro Europeu. Histórias reais de quem ouviu os sinais e construiu uma nova rota, sem apagar a anterior. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Transformação Criativa, aqui onde a gente conta histórias de pessoas que vieram de áreas completamente diferentes e entraram para o universo criativo. E hoje a gente tem aqui uma pessoa super especial que vai falar da sua história dentro do universo da moda. Ela que veio da biologia. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, agradeço poder estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande. Fernanda, vamos começar contando aí para o pessoal, né? Como que começou a sua trajetória profissional? Então, voltando lá atrás. Bom, então assim, voltando lá, desde pequenininha, né, sempre tiveram duas áreas, assim, que me encantaram. Então, um era Aham. o mundo da biologia, né, que eu fui apaixonada por plantas, insetos, animais, a natureza em si, e a moda também. Então, eu Uhum. era aquela criança, assim, que já pegava a roupa da minha mãe e eu mesma pegava tesoura e inventava, pegava blusas dela e fazia de saia e amarrava. Então, eu sempre fui muito, assim, acho que autêntica, sabe? E não me importava Aham. com o que os outros falavam. Daí eu lembro que eu tinha, inclusive, tinha um brinquedo na época lá, porque eu fui criança ali nos anos 80, né, adolescente nos anos 90, e aí tinha um brinquedo, inclusive, que chamava Escolinha da Moda, que nossa, era fantástico, assim. Então, você montava os looks, era com giz de cera, que tinha os formatos, e eu tinha uma pasta com todos os modelitos, então eu ficava naquela imaginação, assim, né. Ou seja, já tinha ali um universo super estimulante, né, para esse seu olhar. Já, eu gostava muito. Sempre fui muito criativa, assim, também, desde Aham. pequena. E aí, enfim, na época de escolher vestibular, eu já fui para a área da biologia, que é uma grande paixão, né? Fiz a graduação. Eu sou gaúcha, então a minha cidade natal é Erechim, no Rio Grande do Sul. Fiz a faculdade de ciências biológicas lá. E aí, logo depois, já ingressei na área da academia. Já fiz Deixa eu pós. até entender antes, Fernanda, né, no momento da escolha profissional, né, como você falou, desde pequena você já tinha esses dois caminhos, né, duas áreas que você já tinha afinidade, né? O que que você levou em consideração, né, que acabou te inclinando para essa área da biologia? É porque lá na minha cidade já tinha a graduação, né, então Aham. facilitaria questão de logística. Para fazer, no caso, estilismo, que era o curso da época, teria que ir embora da cidade, né, então acho Aham. que era Caxias do Sul, se eu não me engano, e era uma faculdade particular. Então, assim, para você ir Uhum. embora, né, todo o custo, né, de morar num outro lugar e ainda fazer uma faculdade privada era complicado. Então teve aí a limitação geográfica, né, e a questão financeira também. Daí deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. Se nas mesmas condições tivesse uma faculdade de moda na sua cidade, né, com de repente, né, também pública, você teria escolhido a moda ou continuaria na biologia? Ai, ai, não, confesso que eu não sei te dizer, porque eu acho que eu iria fazer assim, tentar conciliar as 2 coisas ou fazer primeiro uma e depois a outra, que foi o que acabou acontecendo naturalmente, mas é uma escolha difícil. Perfeito. E como foi então essa trajetória daí dentro da biologia? Então, aí eu ingressei, né, no vestibular, depois eu formei, já engatei uma pós-graduação, aí tive a oportunidade de trabalhar na área, trabalhei na área da conservação de natureza, aqui no Paraná, que foi assim, fiz um estágio na reserva do Boticário em Guaraqueçaba, então foi um divisor de águas na minha vida, né? E Legal. aí, depois esse estágio abriu portas para outros projetos, mas sempre na área da natureza. E aí eu morei no interior. Fiquei 13 anos em Guarapuava,
fiz mestrado, aí já entrei para dar aula numa universidade para curso superior, e as coisas foram se desenrolando. Então você desenvolveu aí toda uma carreira acadêmica. Isso mesmo. Hum, Aham. E não parei, né? Aí, assim, certo. aí eu, na verdade, eu dei um tempinho, né? Porque eu trabalhei por 8 anos no ensino superior como docente para os cursos da área voltados mais para a área da saúde. E aí, no final de 2000, no início de 2019, eu mudei para Curitiba, que já era um sonho antigo. Aí resolvi dar um Ah, tempo, assim, né? Eu digo que foi um semestre meio sabático, viajei, fui para fora. Enfim, e aí daí veio de novo essa vontade, assim, falei, acho que agora é a hora de eu buscar a deixa eu moda. parar aí. Me conta sobre essa questão desse período sabático, né? Porque às vezes as pessoas não entendem ou acham que de repente é algo, umas férias estendidas, mas ele tem um ponto bastante importante, né? De reflexão, de olhar para dentro, de entender possibilidades de futuro. Como que foi essa experiência para você? Com certeza, foi exatamente isso. Então, eu cheguei em Curitiba, né? Imaginei que, pela facilidade, né, de eu já ter também uma boa experiência na área acadêmica, eu iria conseguir algo assim nessa área. Mas confesso para Uhum, vocês, não foi muito fácil. E aí eu optei, então, para dar um tempo, porque eu trabalhava todas as noites, né? Antes, sim. tenho um filho que hoje ele está com 13 anos, mas naquela época, né, ele era menorzinho, então eu resolvi me dedicar à maternidade e aí tive a oportunidade de viajar, de ir para fora. Então, foi a minha primeira experiência, assim, em viajar para o exterior. Fui sozinha mesmo, eu e a minha mochila. E aí, essa viagem foi bem transformadora. Então, eu acabei indo para. Eu fiz Lisboa, daí fiz sul da França, ali, Nice. Depois, acabei indo. Daí, fiz Cannes. Depois, fui para Paris. De Paris, fui para Milão. Enfim, e aí Milão também teve todo aquele. Voltou aquela garotinha que criava. Exatamente, isso. E eu acho que pegou assim bem forte. Aí, claro, você sozinha, né? E com todo essa enxurrada de inspirações e de experiências novas, né? Eu estava me redescobrindo ali, e aí plantou a sementinha, né? Então, quando eu retornei a Curitiba, comecei a pesquisar, falei, acho que vamos ver o que acontece. E Mas aí, sabe que é interessante você contando essa história, né? Porque você, de certa forma, expandiu seus horizontes, muitos estímulos, né? Então aquilo se abriu, mas ao mesmo tempo depois teve um retorno interno de fechar e de entender daí todos esses estímulos e o que poderia fazer sentido para você, né? exato. E aí que apareceu o Centro Europeu na minha vida. Foi para a Europa, chegou em Curitiba e não conseguiu se desligar da Europa. E assim, a gente sabe, né, todo o know-how do Centro Europeu, então nessa busca, né, tinha lido bastante, tinha procurado, e a gente sabe da referência que é o Centro Europeu, não só para Curitiba, né, mas nível Paraná, Brasil, enfim, né, mundial, assim, todo mundo conhece a excelência, né, dos cursos. E aí cheguei lá, bati na porta, fui conhecer, né, o pessoal e me matriculei, então, no curso de moda foi a agosto, mais ou menos, se eu não me engano, eu fui da turma de agosto de 2019, foi quando eu ingressei. E qual que era a tua pretensão naquele momento, né, de iniciar o curso de moda? Olha, eu confesso para você que eu queria aprender mais, assim, tipo, história da moda Uhum, e aprender a me virar, né? Como eu falei para você que sim. eu já tinha, assim, já arrumava as minhas roupas, fazia um pontinho aqui, um pontinho ali. Lá quando, né, na minha cidade, a gente tinha uma costureira muito querida, então eu chegava para ela com os desenhos e ela recortava, assim, então sempre quando tinha as Aham. festinhas e tal, a gente fazia junta. E eu queria aprender, assim, corte, costura, para ter mais liberdade. Mas aí o interessante foi que a minha turma foi a primeira turma ali que depois teve uma reformulação, e aí já tinha Sim, sim. toda essa questão empreendedora, né? Então a gente deveria. Foi dado todo um estudo, né? Uma orientação para que a gente pensasse numa marca de moda. Certo.
E era algo que até então não tinha passado pela sua cabeça? Não, jamais pensei em empreender, porque, assim, a questão do empreendedor, né, de você ser o líder ali, o que inicia, não que eu não tenha esse perfil, sabe, porque a gente vai aprendendo também, acho que é uma Sim, construção, sim. né, mas eu sempre fui mais daquela pessoa, assim, de gostar de trabalhar em equipe, mas fazendo parte ali, sabe, Aham. horizontal, digamos, né, eu nunca imaginei, assim, que eu pudesse, digamos, ser a cabeça de Tá à algo. frente, puxando as Isso, coisas, né? exato, nesse sentido de estar à frente. Certo. E daí, com o concurso, com esses estímulos, ferramentas, direcionamento, você foi enxergando esse caminho de empreender dentro do universo da moda. Isso. Aí, então, começou a maquinar, né? Poxa, eu preciso montar Aham. uma marca de moda e para onde que eu vou, o que que eu gostaria, né, que fosse algo que tivesse a ver comigo, eu queria me ver ali, né? Não queria fazer só mais uma marca. E aí teve todo esse exercício assim de voltar as minhas referências, a minha história. E aí foi bem bonito, assim, foi uma descoberta, e eu queria propor alguma coisa que fechasse também com a questão da biologia. Na verdade, mais do que uma descoberta, eu acredito que foi um resgate. Concorda comigo? Concordo, concordo. Aham. Tudo foi se costurando também, sabe? Esse Aham. movimento, assim, de você pensar à frente, mas de você ter pé no chão e voltar a buscar, né, das coisas do seu passado, enfim, que te moldaram até aqui. Então, foi uma trajetória Mas muito sabe que é bonita. muito, muito legal você trazer isso, né? E eu acho que tudo isso você vai contar um pouquinho mais daquilo que você construiu, que foi dando identidade para sua marca, mas que muitas vezes as pessoas que estão nesse trabalho, seja de transição de carreira ou de, né, iniciar numa nova área, mesmo que em paralelo àquilo que elas já fazem, Uhum. elas muitas vezes não considerarem que elas têm uma bagagem absurda, né? Então é muito legal quando você traz assim, eu queria gerar uma conexão com a biologia, porque queira ou não, poxa, você é uma super especialista nisso. Né? Então você tem uma experiência, né, tanto acadêmica como prática, que te dá muita propriedade para poder colocar isso como diferencial, né, dentro desse novo projeto. Então, nunca começa do zero, né? É muito legal. Exatamente. Não, e a chave é exatamente essa que você falou ali. É isso que vai fazer o teu diferencial. É justamente Aham. você resgatar, você buscar as suas referências, os teus repertórios. É dessa forma que você vai fazer a diferença, seja na área que você for atuar, né? Eu gosto muito de usar essa palavra que você colocou agora, repertório, né? Porque eu acho que o Uhum. profissional criativo, ele é feito disso, né? Eu sempre brinco, é uma mochilinha que você tem nas costas que você vai acumulando, né? Olhares, visões, e é isso que vai te ajudar, né? No processo criativo, a ter insights, a ter ideias, para poder realmente se diferenciar. Né? E daí eu imagino que a sua mochilinha estava cheia dentro desse universo da biologia, né? Tava. E como tava. E aí, então, né, nessa busca, assim, eu pensei, poxa, eu acho que eu posso me inserir nesse mercado, até porque também tem todo, logicamente, não dá para a gente romantizar, né? Mas tem uma questão de Uhum. custo, de Claro. investimento, uma questão financeira, né? Eu até então não estava assim trabalhando, né? Eu estava investindo assim o dinheiro que eu tinha guardado as minhas economias justamente no conhecimento, porque eu acho que Sim. claro, investir na minha viagem e tal, que já era um sonho, então eu fui me planejando E para isso. também faz parte do seu desenvolvimento. Também, do amadurecimento, né? Claro, claro. Mas é bacana também, isso é outro insight bastante importante, né? Essa questão da gestão financeira, porque a gente não pode ignorar, como você falou, o mundo não é cor-de-rosa, né? Os Uhum. boletos, eles aparecem todos os meses, né? Com bastante pontualidade. E quando a gente fala dessa mudança de rota, né? Ou entender possibilidade de novos caminhos profissionais, a importância da reserva, de se organizar com antecedência, né, de não tomar decisões precipitadas, de não ter, de repente, uma ruptura que depois pode trazer um problema maior, né? Então Exato. é bastante prudente essa organização financeira, né, para que as coisas consigam, né, acontecer de uma forma mais saudável, emocionalmente falando, né? Exatamente, isso aí. E aí eu vi, né, que talvez uma opção seria pensar em camisetas, né? Então, as camisetas foram
um instrumento para eu utilizar tudo isso que a minha cabeça estava bombando e uma forma de expressar tudo isso, né? Uhum. E eu gosto de pontuar também que eu não posso deixar de citar as referências, né? As inspirações. Aham. Então, aqui em Curitiba, a marca da Peita foi uma grande inspiração, né? Ela é uma marca de camisetas, referência tanto em Curitiba quanto no Brasil. E aí eu pensei, poxa, se elas conseguiram fazer uma coisa tão bacana, né? Um manifesto, um grito, eu tenho que pensar em alguma coisa que possa ter essa ideia de pregnância, né? De eu fazer a diferença, obviamente, sem copiar, mas como que isso pode me inspirar? E aí nasceu a questionar dessa forma. Questionar, que É. legal. Né? Até vamos colocar o arroba, né, da Fernanda aqui para o pessoal começar a seguir. Mas é interessante como essa sua preocupação, né, de buscar criar uma marca com identidade, né, ligada aos seus valores. E daí eu Sim. queria que você contasse um pouquinho também da conexão que você conseguiu trazer em relação ao seu histórico na biologia, né? Uhum. Bom, aí quando surgiu a ideia, então, vamos fazer camisetas, né? Mas que tipo de camiseta? O que que eu quero trazer? E aí, então, por isso o nome questionário, porque aí eu pensei, eu não queria frases, eu queria perguntas. Então, eram perguntas no intuito de fazer justamente um movimento, né, de reflexão e de que as pessoas se identificassem, tanto a pessoa que iria usar a camiseta e encontrasse as outras pessoas, então que ela, nossa, qual o seu sonho? Então, são perguntas assim também que beiram a filosofia, né? Então, Né? são perguntas bem amplas, assim, que permitem, de fato, iniciar uma conversa, que permitem uma reflexão bem complexa. E gera identificação, né? É como se a tribo Isso. se encontrasse, né? Exatamente. Mas, além disso, qual seria o diferencial, né? E aí Uhum. eu comecei toda uma pesquisa com relação a tecido, fornecedores. Então, assim, toda a produção acontece aqui em Curitiba mesmo, né? Isso foi outra questão que eu prezei, eu queria assim que fosse pequena escala, que fosse uma produção local para fortalecer, Uhum. né? Afinal, Curitiba foi o lugar que eu decidi estar e que é a minha cidade assim que eu amo demais, a minha cidade do coração. Então eu queria que tudo acontecesse aqui, né? Mas a malharia ela vem de fora, ela vem, na verdade, ela é de Santa Catarina, que é a Aradef, inclusive ela é referência nacional. E aí, dentre as opções, eles têm um catálogo de tecidos que eles chamam de sustentáveis. Então, tem várias opções, mas estudando, enfim, a minha escolha foi o algodão orgânico. E isso porque, né, você quis manter essa bandeira da sustentabilidade. Assim, quando a gente fala em sustentabilidade, é algo meio delicado, né? Aham. Porque, lógico, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse viés, mas a gente tem que ter também um certo cuidado, porque hoje, na verdade, o que seria sustentável seria a gente parar de produzir, né? Em Sim, várias sim. áreas. De repente, ir para Mas o lado da economia circular. isso. Mas no caso, o algodão orgânico, o diferencial dele é por conta do cultivo, então ele não vai a nenhum tipo de agrotóxico, a segurança das pessoas que estão lá, né, no Aham. plantio, na colheita. Então, essa segurança para os trabalhadores é importante e para o meio ambiente como um todo, né, para os Sim. polinizadores e tal. Então, foi pensando nesse ecossistema, assim, que eu optei, então, por trabalhar É um exclusivamente cuidado maior em toda essa cadeia produtiva, né? exato. Aí a minha escolha foi o algodão orgânico. Sim, mas é legal, Fernanda, quando você traz isso, toda a forma, a concepção da sua marca, né, do seu produto, porque isso vai deixando muito claro o conceito da economia criativa, né? Uhum. Porque o que que acontece? A economia criativa ela tem como base aquilo que agrega valor. Né? E a partir do momento que você tem a sua marca autoral, pequena escala, incentivando, né, a indústria local, né, com essas características de sustentabilidade, né, isso vai posicionando realmente dentro desses critérios. Como que a gente consegue imprimir um valor maior em um produto que é uma commodity? Né? Porque a camiseta, ela é queridinha, acredito eu, né, da peça aí do vestuário, mas existem camisetas
e camisetas, né? Existem as suas camisetas e que tem, né, uma marca, tem uma identidade e ela faz sentido para quem está usando, né? Então, e você sabe, Ronaldo, que aconteceu algo bem curioso, porque eu super empolgada, porque eu quero fazer uma marca de camisetas e tal. Eu lembro que teve algo que me chateou muito, assim, teve uma pessoa que numa conversa falou, você vai fazer camiseta, né? Nossa, tem tanta marca de camiseta por aí. E eu lembro que foi um balde de água gelada e que eu fiquei assim inquieta, incomodada com isso. Aí eu lembro que eu fui para casa, né? Enfim, fiquei mastigando aquilo. E aí eu pensei, cara, não é mais uma marca de camiseta, porque é justamente a minha marca de camisetas e não existe, Sim. porque como eu, né, voltando a falar de repertório e tal, ninguém é como eu, ninguém pensa como eu, ninguém faz as conexões como eu faço, e é isso que eu vou. Sim. A minha diferença vai ser nessa. Então, não é só uma camiseta ou mais uma camiseta. E é bem isso, né? Porque se a gente pega um exemplo muito simples também, uma caneta, né? Você tem uma caneta que custa R$ 3 e você tem uma caneta que custa R$ 10.000. Ambas escrevem, né? Mas a diferença realmente está em toda a carga de história que é contada, né? No peso do design, né? Que imprimiu, né? Aquele produto de uma forma totalmente diferente, né? Com a história que ele conta. Na E é história. isso, da mesma forma, né, em relação à sua marca e às suas camisetas, né? Exato. E daí é bacana que, de repente, você que não tinha, né, nenhuma pretensão de empreender, quando se vê, está à frente de tudo isso, tem aí os seus parceiros, né, os seus fornecedores, e você vai criando todo esse movimento para fazer acontecer, né? Isso. E assim, outro diferencial também da questionário, então, né? A gente falou do algodão orgânico, mas então, além do algodão orgânico, de ser pequena escala, da produção ser local, é a gênero, né? Então também tem uma grade ampla de tamanhos, no intuito de fazer uma moda inclusiva para todos os corpos. Ela é corte reto tradicional, Sim, sim. então os tamanhos vão bem à frente mesmo, né? Além disso, eu tenho vários parceiros de projetos com foco socioambiental, então uma parte das vendas eu reverto também nesse sentido. Não uso plástico nas tags, nas embalagens. Assim, a serigrafia, então tanto a costura quanto a serigrafia são terceirizados, né? Mas eu participo Uhum. do processo, eu sei como é que acontece, estou lá acompanhando. E a parte da estamparia é ainda um passo assim que eu gostaria mais para frente de avançar, porque ela ainda é uma serigrafia convencional, né? Eu Uhum. gostaria, né, de pensar em questão de usar uma tinta vegetal, né? Enfim, só que isso tem questão de custo também. Então, por Sim, enquanto, com as ferramentas que eu tenho, eu vou fazendo as minhas escolhas de acordo com os meus valores, né? Enfim, das minhas sim, sim. crenças, mas a gente vai tentando ajustar. Mas essa é a vida do empreendedor, né? Você precisa realmente trabalhar com a realidade, com aquilo que é possível, mas criar um movimento, né? Porque de Sim, repente você não pode mirar para aquilo que seria o ideal e aquilo te bloquear e fazer com que as coisas não aconteçam, né? sim, é algo gradual, né? Você vai dando um passo por vez. E me conta uma coisa, e como que tá a biologia hoje na sua vida? Então, aí, na verdade, não aconteceu uma transição de carreira, né? Eu fui Aham. fazendo paralelo, assim, simultâneo. Então, a questionária, o lançamento, bem dizer, foi às vésperas da pandemia. Então, foi ali o auge ali, né? O início, na verdade, da pandemia foi em março de 2020. A questionária foi lançada em fevereiro. Então, foi um Ah, grande desafio, né? Para todos. momento muito delicado, né? Exato. E aí eu encerrei o curso no Centro Europeu, inclusive foi de modo online, né, que a gente finalizou, foi mais ou menos julho de 2020, então a marca, né, essa gestão, esse preparo todo ali Aconteceu teve nesse todo. período também de início de pandemia, né? Isso, exato, foi Desafio ainda também maior. exato, nossa, foi assim algo que é importante pontuar porque fez toda a Sim. diferença. E aí, depois, então, quando as coisas começaram a voltar, então eu participei de eventos, de feiras, né? Hoje participo também em bazares e tudo. E aí eu tive a oportunidade de participar de escrita de artigo científico com uma colega que fazia doutorado. E aí ela falou: olha, vai abrir seleção para doutorado, você não quer fazer? Que é um programa que se chama Programa Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário,
que é onde eu também, né, me inseri. Então, hoje, além da questionar, eu sou aluna de doutorado, estou aí, falta um ano ainda para eu defender minha tese, mas a gente vem fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Mas isso é muito legal e eu acho que é muito encorajador para as pessoas, né, entenderem que não precisa abandonar uma coisa, Não, né? Você não precisa ser isso ou aquilo, você pode ser os dois. E daí a exato. gente volta mais uma vez lá para sua infância, né? Onde aquela menininha lá no Rio Grande do Sul já via uma identificação na área de biologia, mas também com a moda. E que hoje está nutrindo essas duas coisas, que são universos distintos, sim, mas que você, de certa forma, criou uma conexão, né? Sim. E que dá para fazer acontecer, né? Eu acho que hoje é bacana que tem muita gente que já está percebendo isso, né? Você não precisa abrir mão de uma coisa para conquistar outra, você pode ter as duas, e quem sabe três, né? Então, exercer profissões em paralelo, isso é muito legal. A questão do plano A, do plano B, né? Então, isso eu acho que é encorajador, é muito legal você trazer essa história. E assim, e além disso, lógico, sempre tem um filtro condutor ali, né? Então, essa Aham, questão própria desse pensamento de sustentabilidade, então eu vou conseguindo aliar as coisas. Inclusive, o ano passado eu participei também de um curso de moda decolonial proposto pelo Fashion Revolution, que é um movimento super importante para moda, uhum, enfim, para várias áreas, né? E aí toda essa experiência acadêmica, né, me deu bagagem para escrever um artigo. Então, eu falo nesse artigo sobre tecendo a moda, a sustentabilidade com essa perspectiva decolonial em tempos de antropoceno, que é o que a gente vivencia hoje, né? E aí eu fiquei muito feliz porque o meu trabalho ficou entre os melhores a nível nacional. Eu fui convidada a apresentá-lo em São Paulo no Fórum, e aí teve uma premiação, eu fiquei em terceiro lugar. O primeiro lugar também ficou para Curitiba, para uma moça daqui, sabe? E aí que legal. você vai associando, né? Fazendo enfim, essas ligações, e é possível, né? E além disso, né? Eu tenho filho, eu tenho gato, cachorro, planta, e a gente vai dando conta, né? É uma vida dinâmica, né? E é uma É, profissional multipotencial, né? Mas sabe que daí também é outra coisa que você traz com essa sua última fala, né? Com toda a sua experiência acadêmica, né? Toda essa progressão, né? Da faculdade, mestrado, agora doutorado, isso também te deu um embasamento absurdo para você conseguir colocar as suas ideias nesse projeto, né? De uma sim. maneira que realmente, né? Te levasse a essa premiação aí como um dos melhores projetos, né? Então, mais uma vez, gente, tudo está acontecendo ali junto, né? E essa bagagem, essa experiência, ela se aplica também dentro daquilo que você está exercendo hoje, né? Muito bom, Fernanda. Olha, eu digo assim, se você está aberto e se você se dedicar e buscar, as coisas vão acontecendo. E aí, isso tudo também, tipo, não quero ficar me achando aqui, tá, gente? Mas olha, isso tudo também gerou. Eu escrevi um livrinho, um livro infantil que chama A Inspiradora História de um Guarda-Chuva, que fala justamente isso. É um guarda-chuvinha que ele entra em Aham, contato com perguntas e ele, a partir da essência dele, com as três perguntas que eu comecei a questionar, que é qual a sua história, o que te inspira e qual o seu sonho, acontece uma transformação. E uhum, aí eu brinco assim que o guarda-chuva ele vai guardando inspirações pelo mundo, assim. Então, se eu posso dar uma dica, não gosto muito de falar de conselho, mas a gente tem que estar com os nossos guarda-chuvas abertos para acolher inspirações, porque tem muita inspiração. Todo dia a gente encontra sim. na natureza, na sua vida, em histórias de pessoas, e é preciso só estar atento. Eu acho que depende muito da nossa abertura, né? De querer enxergar esses sinais, de querer, né, realmente ver tudo aquilo que está ao nosso redor e o que a gente pode colher e levar para a nossa vida, né? Muito bom, Fernanda. É, Olha, a conversa aqui pode ir longe, né? pode Mas mesmo. a gente já vai chegando aí ao final. Gostaria de agradecer por ter compartilhado com a gente, ter mostrado que sim, é possível caminhar aí, né, por caminhos paralelos, né? Não precisa abandonar uma coisa para se dedicar a outra, né? E o movimento ele existe, a vida é feita de ciclos, né? Então dá para terminar uma coisa, dá para começar outra, dá para voltar, enfim, tudo é possível desde que você esteja sempre, né, olhando
para dentro, né, de si, entendendo aquilo que faz sentido para você e para sua vida, né? É isso mesmo. Ronaldo, eu que agradeço, é um prazer enorme conversar com você. Eu sempre reconheço isso. O Centro Europeu foi muito importante, foi o Centro Europeu que permitiu, né, essa caminhada toda a equipe, os professores, o suporte que a gente teve. O curso é de excelência mesmo, e me coloco à disposição de vocês, contem comigo. Eu sempre falo, a questionar é o fruto de toda essa dedicação aí, que a gente pode contar sempre com vocês. Obrigada. Muito bom, e ainda tem algo que ajuda as pessoas, né? Porque, não, mais uma vez, não é a camiseta, né? Mas sim o que aquela camiseta gera de reflexão para as pessoas, e com certeza isso já ajudou muita gente, né? Eu posso afirmar, né? A partir do momento que você é provocado pela intenção da marca, né? Isso mexe na vida das pessoas. Fernanda, então, mais uma vez, gostaria de deixar o seu arroba aqui para o pessoal seguir, por favor. Arroba @question.ar. Mas se você colocar ar. questionar lá na A gente vai busca, colocar aqui por escrito para facilitar. já é facinho de achar. Perfeito. Quem não segue ainda o Centro Europeu, Centro Europeu BR, o meu Ronaldo Cavalieri. Esse vídeo sobe no YouTube, né? E toda semana a gente vem com um novo episódio, contando uma história de transformação, de pessoas que vão criando novos movimentos dentro do seu mundo profissional. Hoje a gente contou a história da Fernanda, né? E amanhã, quem sabe, pode ser a sua. Obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Até.